Anakin estava sobre a plataforma que flutuava acima do mar vulcânico de Mustafar. O olhar era de fúria. À sua frente, Obi-Wan Kenobi, seu antigo mestre, implorava por sua rendição. Dominado pelo ódio e pela arrogância, Anakin decide arriscar tudo em um único e ousado ataque. Ele salta sobre Obi-Wan, rebate seus golpes e, em um movimento certeiro, desfere um corte fatal no abdômen do mestre. Ferido entre os pedregulhos incandescentes, Obi-Wan clama pela razão de Anakin. Lembra-lhe que era como um irmão, que o amava. Mas Skywalker apenas o chama de fraco. Vira-se e pela última vez abandona seu mestre. A partir daquele instante, o Jedi morre e Darth Vader nasce. Logo depois, Darth Sidious pousa em Mustafar. Leva seu aprendiz e Padmé até o centro médico em Coruscant. Ali, com o lado sombrio da força, Vader impede a morte de sua esposa e salva também seus filhos. Palpatine o parabeniza pelos poderes incomparáveis e dá início ao seu treinamento, enquanto Padmé permanece isolada, assistindo à caçada aos Jedi que se espalhava pela galáxia após a Ordem 66. Poucos anos se passam, e o aprendiz se iguala ao mestre. No coração de Coruscant, Vader destrói Sidious em seu próprio gabinete, assumindo o comando absoluto do Império Galáctico. Ao lado de Padmé e de seus filhos, governa com punho de ferro. Imortalizado pela força, com um corpo forte, belo e repleto de poder, ele acredita ter alcançado seu destino como o escolhido. Mas então, desperta, e a verdade se impõe. Ele não é o soberano da galáxia, e sim um prisioneiro. Sem membros, dependente de cabos, imerso em Bacta. Luta apenas para manter os pulmões queimados funcionando após as chamas de Mustafar. Darth Vader deixou o tanque de Bacta. O corpo mutilado se reconectava aos membros artificiais e o aço frio rasgava a carne pálida. O capacete pesado forçava sua cabeça para baixo enquanto lhe dava uma visão infravermelha constante, 24 horas por dia. Mas não era vida. As mãos tremiam, defeituosas. As pernas arrastavam-se com dificuldade. Aquilo não era andar. Não era sentir. Não era enxergar. Não era respirar. Ele já não era um homem. Era uma máquina. Um espectro patético daquilo que um dia fora. Todas as noites, as chamas de Mustafar retornavam em sua mente. O salto fatal, o ódio, o arrependimento escondido e o rancor. Contra Obi-Wan, contra Palpatine, contra os Jedi e contra si mesmo. Esse rancor o movia, esse rancor o mantinha vivo, e com ele crescia o desejo de se tornar tão poderoso quanto o Imperador. Forte o bastante para subjugar até o próprio mestre, mas ainda não tinha metade desse poder. Havia poucos meses que recebera o título de Lorde do Império Galáctico e já carregava sobre os ombros a responsabilidade de esmagar rebeliões e caçar os últimos Jedi sobreviventes. O punho do Imperador tinha uma nova missão. Ao lado da lendária Legião 501, a última guarnição de clones na Era Imperial, ele seguiu até Kessel. Uma testemunha falava sobre Jedi reunidos no planeta. Logo ao pousar, Vader já sentia a presença luminosa. Entrou nas cavernas, silencioso, enquanto os clones fechavam cada saída. Não haveria escapatória. A cada corredor a força o guiava, revelando ecos familiares. Então, um disparo de blaster rompeu o silêncio. A lâmina vermelha surgiu, desviando o tiro com facilidade. Mas o ataque não vinha de Jedi, e sim de clones. De todos os lados eles surgiam, abrindo fogo contra o Lord Sith. Vader os abateu sem esforço, um gesto da mão, e rochas despencaram sobre soldados, esmagando corpos contra as paredes. O comandante tentou resistir com um bastão elétrico, mas perdeu a mão em um único movimento de sabre. Então a emboscada verdadeira se revelou. 5 Jedi saltaram das sombras, cavaleiros, padawans, e à frente deles, o mestre Kulta.
Dois se lançaram em ataque duplo. Vader quebrou o pescoço de um com a força, bloqueou o outro e o decapitou em um único giro da lâmina. Kuta avançou brandindo uma espada de cortoses, capaz de neutralizar sabres de luz. Vader foi desarmado, mas não derrotado. Dois Padawans Twi'leks tentaram atacá-lo pelas costas, apenas para terem os peitos atravessados pelos sabres de seus companheiros mortos, lançados pela força. Restava apenas o mestre. Consumido pela fúria, Kuta investiu incansavelmente. Mas Vader, ágil apesar da armadura pesada, evitou cada golpe, desarmou o inimigo e tomou a espada Cortoses. Em seguida, a cravou no peito do Jedi. Caído, sangrando, o mestre murmurou enigmas. Disse que aquela era apenas a primeira provação, que alguém poderoso buscava vingança contra Vader. Então, expirou. Sem respostas, o Lord Sith deixou a caverna. Lá fora, a 501 aguardava. O comandante, ainda sangrando, trouxe más notícias. Um ataque havia devastado a capital de Naboo, e à frente dos clones dissidentes havia um Jedi. Ao ouvir o nome do planeta de sua esposa, Vader estremeceu, mas o dever falava mais alto. O Império exigia sangue. Capa negra como o ébano, traje escuro como carvão. A voz robótica ecoava pelos corredores do Palácio Real de Naboo. Assim se revelava a presença de Darth Vader. A cena diante dele era de puro horror. Dezenas de clones jaziam mortos aos seus pés. Os poucos sobreviventes afirmavam o impensável. As demais unidades não respondiam a nenhum comando. Os chips inibidores haviam falhado. Intrigado, Vader avançou pelos corredores arruinados, até encontrar algo ainda mais perturbador. Um clone abatido não por disparos de blaster, mas pela lâmina de um sabre de luz. O passado o golpeou como uma rajada. O Conselho Jedi e a lembrança do mestre Mace Windu caindo diante da fúria de Palpatine e dele próprio. A força então o conduziu. Guiou seus passos até um lugar onde jamais tivera coragem de ir. O mausoléu de Padmé Amidala, isolado entre a mata. A cada passo, a aura de poder se desfazia. E quando entrou, o choque foi inevitável. No chão, diante da tumba, alguém havia gravado uma frase. Eu sei quem você é, Skywalker. A revelação era clara. Mace Windu estava vivo e buscava vingança, não apenas por sua derrota nas mãos de Sidious, mas pela queda da Ordem Jedi, pela destruição da República, por tudo aquilo que Vader havia destruído. Windu não descansaria enquanto não esmagasse o destino do Jedi caído. A mente de Vader mergulhou em tormento. Sem forças para resistir, ele retirou a máscara e ajoelhou-se diante do túmulo de Padmé. E chorou. Chorou como um homem, não como um Lord Sith. Todas as mortes, todo o sofrimento, sua própria prisão de aço, tudo era culpa dele. Mas o choro deu lugar à certeza. Ele era o escolhido, e com poder absoluto acreditava que poderia reverter o destino. Antes de qualquer coisa, marchou até Coruscant, rumo ao Palácio do Império. Os portões se abriram e Vader atravessou o enorme salão. À frente, sentado em um trono metálico diante da gigantesca janela que dominava a cidade, estava a figura sombria. Palpatine observava as avenidas lotadas e o céu repleto de milhares de naves que cruzavam a capital imperial a cada segundo. E o discípulo se aproximava. A enorme figura negra se ajoelha perante seu mestre, que se virou lentamente para vê-lo. Assustadoramente magro, pálido como uma caveira, dedos finos e unhas enormes como garras, mas nada era mais horripilante naquela criatura sombria do que seus olhos, que emanavam um brilho amarelo, como se ardessem em fogo de dentro para fora, simbolizando a imersão absoluta daquele ser ao lado sombrio. Vader buscou a sabedoria de seu mestre, que reafirmou que Windu estava tentando atacar o emocional de Darth Vader,
pois ele sentia que ainda havia muito de Anakin Skywalker dentro dele, e essa seria a fraqueza que ele exploraria para destruí-lo. Palpatine sentia muito conflito em seu aprendiz, arrependimento, lembranças de quando ainda era um Jedi, mas isso não cabia a um Lord Sith. Era preciso estar completamente imerso no lado sombrio da Força. Apenas assim ele poderia atingir seu potencial máximo e subjugar seu mestre, como Palpatine fez antes dele. Ainda submisso, o temível Senhor das Trevas se ergueu, ainda em referência à figura obscura à sua frente, caminhando em direção à saída. Mas Sidious o interrompeu, dizendo que para deter o Windu, ele teria que demonstrar não só poder, mas o controle absoluta de seus dons no lado sombrio. Se ele se rendesse ao ódio descontrolado, como fez contra Obi-Wan, acabaria como da primeira vez, despedaçado fisicamente e mentalmente, e dessa vez, ele não estaria lá para salvá-lo. Era o momento de mostrar para seu mestre que ele era digno de ser seu aprendiz. O herói caído retornou ao seu planeta natal, não de Anakin Skywalker, mas de Darth Vader, a criatura nascida das chamas de Mustafar. A nave pousou diante de uma fortaleza imensa, o castelo de Vader, um monumento erguido sobre a dor, sobre o fogo e sobre a queda definitiva do escolhido. Diferente do palácio de Palpatine, adornado com estátuas, ornamentos e luxo excessivo que gritavam poder e grandeza. O lar de Vader era vazio, somente pedra escura, paredes nuas, e no centro, um trono solitário e a câmara de Bacta. Nada mais. Um reflexo exato do que se tornara por dentro. O traje que o mantinha vivo também o aprisionava. Negava-lhe até os prazeres mais simples. Não podia provar alimentos sólidos. Era forçado a se alimentar de uma pasta nutritiva injetada por tubos diretamente em sua boca. E uma vez digerida, era filtrada e devolvida ao corpo. Um ciclo grotesco. O Senhor das Trevas, tão poderoso, condenado a sobreviver dos próprios dejetos. Mas naquela noite, Vader quebrou a rotina. Trancou-se em seus aposentos e ordenou que os guardas se retirassem. Retirou a máscara e serviu-se de uma refeição de verdade. E por um instante, apenas um, saboreou cada pedaço. Um pequeno fragmento de prazer, um resquício de alegria perdida. Depois, despido de sua armadura, entrou em sua câmara. Ali, finalmente, entregou-se ao sono. Mas nem o sono lhe pertencia. Os pesadelos o perseguiam. As chamas de Mustafar ardiam em sua mente. A lembrança do erro, da queda, do arrependimento. Cada segundo de sua existência gritava em dor, e dentro dele, o desejo incontrolável de urrar pelo que havia feito. E então, algo mudou. Abriu os olhos. Seus braços e pernas estavam lá, orgânicos, reais. Ele podia senti-los. Estava deitado em um mar de grama verdejante. Naboo, o lugar onde seu amor por Padmé floresceu. Seguiu pelo campo, guiado por um chamado da força. Chegou à beira de um rio cristalino, o mais lindo que já tivera visto. E então ela apareceu. Padmé, saindo das águas com um sorriso que fazia seu coração disparar. Sem palavras, ela o beijou. Ele retribuiu, envolto em amor. Estava com saudade, disse ela. Anakin não compreendia. Não se lembrava de ter vindo até ali. Ela tomou sua mão e o guiou até uma cabana simples, mas iluminada pelo sol radiante. Diante da porta, duas crianças, seus filhos. Eles sentiram sua falta, disse Padmé. Anakin ajoelhou-se e os abraçou. As lágrimas escorriam pelo seu rosto, não de tristeza, mas de alegria pura. Ele estava imerso no sonho mais lindo que já vivera. Mas a realidade o puxou de volta, tão rápido quanto a visão surgiu. Padmé pousou a mão em seu ombro e, com a voz firme e triste, disse: Foi isso, Anakin. Foi isso que você destruiu. Ele se vira para vê-la. Mas Padmé desaparece diante de seus olhos. Seus filhos também. O campo verdejante se desfaz.
O cheiro da grama dá lugar ao fogo e ao sangue. O canto dos pássaros é substituído pelos gritos daqueles que ele traiu e matou. Os olhos de Vader se abrem. Ele está de volta à câmara. Olhando para a porta, percebe o horror. Guardas imperiais, destacados para protegê-lo, jazem mortos. E uma voz familiar corta o silêncio, chamando pelo seu antigo nome. Anakin. Era Mace Windu. Covarde, fraco, miserável, diz o mestre Jedi. Você traiu tudo que jurou defender. Não foi forte o suficiente para resistir aos seus desejos. Agora não lhe resta nada. O Jedi continua. Você chora pelos cantos como se fosse o único a ter perdido tudo. Eu também perdi. Meus amigos, minha ordem, minha paixão. A República. O hindu levanta a mão. A força quebra o vidro da câmara. Vader é lançado no ar, vulnerável sem sua armadura. O corpo do Sith é arremessado contra paredes, arrastado pelo chão e, finalmente, projetado pela janela, pairando sobre o mar de lava abaixo. Não vou matá-lo agora, diz o hindu. Quero que seja uma luta justa, que saiba que o deixei viver, para que, quando finalmente eu o derroto, seja pelo poder de um Jedi e não pelo ódio podre que você carrega. Se você é mesmo o escolhido, sobreviverá a isso. Afinal, já esteve lá antes. Com um gesto, o hindu lança Vader direto no oceano de lava de Mustafar. Sem membros mecânicos, apenas a força poderia salvá-lo. Ele concentra sua raiva. Um escudo se forma ao redor de seu corpo. Ele flutua sobre a lava, protegido apenas por sua ira e sua habilidade. Ainda usando a força, Vader guia seu corpo até a margem de pedras escaldantes. Com esforço titânico, arrasta-se pelos rochedos ardentes até alcançar robôs desativados próximos a um posto de mineração. Usando suas habilidades mecânicas, reconstrói duas pernas e um braço improvisados. De maneira capenga, consegue ficar de pé. Seus pulmões expostos sufocam na fumaça tóxica, mas, concentrando-se, ele cria uma blindagem temporária em torno deles. Vader retorna ao castelo. O hindu não está mais lá. Por conta própria, ele veste seu traje, o mesmo que tanto o atormentou. Mas agora, a armadura não é uma prisão, é poder, uma fonte de força e ódio. Quanto mais raiva, mais invencível ele se torna. O traje que antes era fragilidade, agora é seu maior aliado.